sabe que, então, eu queria até dar uma boa noite, né, aos nossos amigos aí da TV NH, obrigado pelo convite, né? Mas eu tenho informação que os números de abstenção, em cima de uma pequena enquete que foi feita numa rádio aqui da cidade, está batendo os mesmos números da eleição. Respondendo isso exatamente. Então está em torno de 25%, 27%, né, que me parece que foi no plano anterior. Não de abstenção. Não, total de soma de votos brancos. Exatamente. Não está batendo com o que está acontecendo agora. Eu acho exatamente importante destacar isso e aí fazer o esclarecimento que o Rodrigo fala, eu acho que faz sentido. Primeiro que há uma campanha, não é só dessa eleição, talvez nessa um pouco mais em função desse ácido que as pessoas têm pego em relação ao processo por conta de imbróglio jurídico, mas votos brancos e nulos é uma coisa. A outra coisa é a abstenção, que essa sim é possível que tenha alguma diferença em relação à anterior, e aí, aí eu acho que pode ser um pouco maior talvez, Rodrigo, porque tem quem esteja na praia, não é a grande maioria da população burguense, mas tem quem esteja ainda de férias na praia e volte só no dia 13, eventualmente deixe de votar por isso. Mas hoje mesmo eu conversava antes de vir para cá com um amigo que trabalha em São Paulo, ele veio para cá para passar o feriado de carnaval e me perguntava como faz para justificar o voto. Ele veio para a eleição de 7 de outubro, como ele faz em todas as eleições, ele vota aqui, é cidadão burguense, mas para essa não terá como vir, ele já veio de 7 de outubro, exerceu lá o seu dever de cidadão, e acho que nesses casos é possível que sim, esteja alguma variação, mas não acho que seja também muito diferente. Significativo, não é? E 13 de março, não, mas 13 de março, para esses últimos tempos em que as escolas provavelmente já estão, por exemplo, as particulares começam a semana que vem, algumas já começaram. No dia 4 começa exatamente, então também já é um prazo suficiente. Agora, se realmente nós tivéssemos um cenário em que as escolas começassem pós-pleito, aí eu acho que o impacto seria, sem dúvida, a gente previu na última sessão, né, Felipe, que nós teríamos aí um carnaval atípico, né? Ia ter muita gente dançando, de fato teve, e nós tivemos aí gente passeando, pulando no carnaval na areia também, né? Muitos dos cabos eleitorais, de uma parte, principalmente de outra, estiveram no litoral e no trajeto litoral Novo Hamburgo, com faixas, com placas. A gente sabia que o Boulevard Germânia ia ser tomado de... Faz parte do jogo, eu estive no litoral e vi pela RS 030, se não me engano, RS 030, que sai de Tramandaí até a Freeway. Me surpreendi com uma placa do candidato Copchina, com a candidata Lorena Maia. As mesmas placas que eles utilizam aqui. Placa ou faixa? Placa. Essas placas que eles utilizam. Pode isso? É uma questão importante essa, né? Com certeza eles devem ter verificado a possibilidade. Eu vi várias. Eu não tenho tanta certeza assim, mas é provável. Eu vi várias dessas placas na região de Capão da Canoa e Atlântida Sul. Também não me dá sentido. Então o candidato Copchina e a Lorena estão investindo muito também Está indo bem para cá, então. naquele público que vai para o litoral norte. Mas olha a tese do nosso amigo Adriano, não sei se dá para enxergar os nossos amigos. Eu achei inclusive que o Adriano tivesse passado esse carnaval em Salvador e aí tinha curiosidade de saber se Salvador também tinha placa. Quem sabe na Sapucaí. Onde tinha eleitor do Copchina, com certeza tinha placa. Eu acho interessante que nós estamos nesse programa aqui trazendo informações sobre o novo panorama político. Sai o prefeito Tarcísio Zimmermann e entra Luiz Galma. Tem muita gente desavisada que não tem a mínima ideia que houve essa mudança, né? Vamos fazer uma recuperação de informação, porque essa decisão aconteceu nessa semana, Felipe. Como é que foi essa decisão do Tarcísio? Porque agora tem um panorama político novo, é Copchina contra Luiz Galma, e não Copchina contra Tarcísio Zimmermann. O Rodrigo muito bem levantou esse assunto no início, mas foi um pouco em participação. O que acontece é o seguinte: no início desse processo, o Ministério Público moveu um pedido ao juiz eleitoral de Novo Hamburgo, encaminhou um pedido ao juiz eleitoral de Novo Hamburgo, pedindo que o juiz determinasse a impossibilidade do Tarcísio concorrer, porque a resolução que convoca a nova eleição, o artigo 8º da resolução que convoca essa eleição suplementar do dia 3 de março, essa é uma resolução publicada pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ela prevê explicitamente que o candidato que tenha dado nulidade à eleição anterior, tenha causado a nulidade, ele não pode ser candidato novamente, o que é inclusive uma medida bastante coerente. A dúvida era se o Tarcísio tinha sido mesmo o causador daquela anulação ou não,
na medida em que ele sequer teve registro, na medida em que havia uma discussão de que ele poderia continuar com a sua campanha até a decisão final do TSE, que foi sair depois das eleições. O que ocorre é que o entendimento do juiz Geraldo Brandenburski Júnior, que, como o Rodrigo disse, foi o mesmo juiz que na primeira eleição determinou a possibilidade do Tarcísio concorrer, ele decidiu acatar esse pedido do Ministério Público e novamente negar o registro da candidatura ao Tarcísio. Quando é que isso ocorreu? Essa era a tua pergunta. Foi no último sábado, sábado de Carnaval, isso foi dia 9. Ele teria até hoje para se pronunciar, não sabíamos que ele ia antecipar. Até ontem, né? Dia 14 de fevereiro era a data limite para que o juiz se pronunciasse, todo mundo esperava que fosse antes, inclusive foi um pouco mais tarde do que se esperava, porque ele decidiu se pronunciar no sábado, no meio do final de semana, às 5 horas da tarde de sábado, e no domingo já o PT se reuniu, o Partido dos Trabalhadores, a coligação O Trabalho Vai Continuar, que envolve também uma série de outros partidos, e decidiu que não iria recorrer dessa decisão para evitar um novo embrólio jurídico, como foi no ano passado, um novo desgaste, e decidiu então que substituiria o candidato. Quem assume é o deputado estadual Luiz Lauro, ele foi eleito deputado estadual na eleição de 2010, fez, se não me engano, 21 mil votos só no município de Novo Hamburgo, que é uma votação bastante expressiva para deputado estadual, e vinha acompanhando o prefeito já porque o ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, porque ele estava na chapa como vice. Nesse momento, então, ele é o candidato do Partido dos Trabalhadores na eleição de 3 de março, e o vice, essa não fez parte da tua pergunta, mas eu já me antecipo, o vice, que também foi escolhido nessa reunião de domingo e anunciado no próprio domingo, é o Roque Serpa, que foi pastor da Igreja Assembleia de Deus. Não tenho certeza se ainda é pastor, se ainda ministra cultos na Assembleia de Deus. O certo é que ele ocupa algum cargo de direção lá na burocracia da instituição, fundador do Desafio Jovens Gideões, aqui no município de Novo Hamburgo, que é uma instituição que atende a jovens iniciados em jovens dependentes químicos, que são atendidos por esse projeto. Ele também, me parece, tem um cargo de uma federação estadual que congrega essas instituições que atendem a jovens dependentes químicos, e ele foi candidato a vereador na eleição de 2012. Ele fez 1.650 votos pelo PTB, o partido que ele representa, e que nesse momento então compõe a chapa Tarcísio, Luiz Lauro, Roque Serpa, pelo PTB. Aí eu já levanto o debate aqui para os companheiros de mesa a respeito do Roque Serpa, essa escolha, porque a do Luiz Lauro já era esperada, Adriano. A gente já falava sobre isso há mais tempo, mas essa escolha do Roque Serpa de alguma forma surpreende, porque ele sequer elegeu-se vereador. Exatamente. 2.650. Mas eu acho que ela é uma decisão acertada, do seu ponto de vista político, né? No sentido de que ele tem a sua representatividade. Ele, em que pese o PTB não ter tido tanto destaque no governo do Tarcísio, a gente há que considerar que o PTB é uma grande força nacional, né? Uma grande força política nacional, e claro, ao lado de PT e PDT, sobretudo na nossa cidade, nossa região, nosso estado, ele acaba ficando em segundo plano. Mas eu acho que pesou muito, né, com a saída técnica deles, a questão de que tu precisas escolher um partido representativo, né? Seria muito ruim para o PT tomar uma decisão com uma chapa pura. Eu acho que não justificaria essa decisão, ao contrário do que era uma chapa forte, né? Tarcísio e Lauro, deputado e um ex-deputado federal e ex-prefeito, né? Agora, se você pensar, a gente falou em outros nomes no último encontro, né? A gente falou no nome de Paulo Ritzel, que foi presidente do Novo Hamburgo, que hoje é membro do PTB. Nós falamos do PCdoB, de alguns nomes, também um partido forte dessa base. O enfermeiro Vilmar, que contou com uma excelente votação, 3.333 votos, né, na cidade. Mas eu acho também que tirar um vereador seria um problema para eles, né? Sobretudo na hipótese de eleição. Tem uma outra questão importante que eu refletia sobre isso desde a decisão, porque o Roque Serpa, acabei de falar sobre ele, representa uma fatia da população burguense que é bastante representativa, essa dos evangélicos. Ele é o signo dessa parte da população, e me parece que tem alguma coisa a ver isso com aquela escolha da Lorena Maier lá em 2008 para ser a candidata a vice, por uma avaliação que o PT fazia
de que ele, PT, no município de Novo Hamburgo, e eu, candidato na época, Tarcísio Zimmermann, não tinha uma penetração tão forte em determinadas camadas da população burguesa, né? E, bom, a gente não está falando exatamente do mesmo tipo de população, é um pouco até estranho falar tipo de população, parece que tem população diferente, mas a gente está falando de classes sociais, na verdade. A Lorena representava uma população que é atendida, é um nicho que é atendido no posto de saúde do SUS, que tem lá suas dificuldades. E se a gente pensar a classe social dessa população, é muito parecida com a classe social da maioria dos frequentadores das igrejas evangélicas. Então, de alguma forma, me parece que isso pouco nas igrejas evangélicas. Tem também classes mais abastadas lá. Eu vejo, assim, eu faço pastores especialmente. Eu faço um viés de análise um pouco menos político nesse sentido, um pouco mais estratégico, né? Porque na realidade, talvez a escolha concordo com o Rodrigo, né? Acho que passa pela escolha de um partido que tem representatividade, né? Sem dúvida. O Felipe também foi feliz em destacar a representatividade desse segmento, né, da população, né? Apesar de hoje, com 1.600 votos, a gente não pode dizer que hoje ele representa esse segmento, né? Porque se ele realmente representasse esse segmento, eu tenho certeza que na cidade de Novo Hamburgo ele teria uma expressiva votação. Mas a avaliação que eu acho que passou, pois é, mas a avaliação eu acho que passa mesmo pelo potencial. Né? Quer dizer, é o que está em potência ali naquela escolha. E uma certa neutralidade que era necessária para poder botar os holofotes em cima do Luiz Lauro. Isso eu acho bem importante essa tua avaliação, porque realmente ele tem um potencial, e aí eu acho que o Rodrigo também corrobora com essa ideia. Na eleição proporcional para vereador, havia mais de um candidato que representava essa fatia. E aí, dividia os votos. Nesse momento, ele é o representante único nessa eleição dessa fatia da população, que é a população evangélica. Agora, por outro lado, um pouco dessa explicação de ele não ter sido eleito, e aí são informações que eu tenho que circular pela cidade, ele tem alguma rejeição dentro da própria Igreja Assembleia de Deus, frequentadores da própria igreja. Aí a explicação para essa rejeição não tem, mas eu ouvi de alguns frequentadores que ele tem alguma rejeição, então talvez passe por aí. Agora, para quem não o conhece, ele é o representante dos evangélicos nessa eleição. Sim. Tá certo. Bem, vamos lá então, né, meu amigo Raul Zambuja. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta e eu vou fazer um questionamento aqui para os nossos debatedores em relação à pesquisa eleitoral. Já foi feita uma pesquisa eleitoral, divulgada na semana passada, no domingo, na segunda-feira, e agora nesse domingo está saindo uma segunda pesquisa eleitoral da TVNH, do Volume Pontual, e Revista News. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto de Pesquisa que está fazendo essa pesquisa eleitoral, né? O Instituto de Pesquisa, quem é o Instituto, e nós voltamos daqui a pouquinho depois do tempo.